Olá, o Saúde Ativa está no ar. Por aqui teremos informações sobre saúde e qualidade de vida. Você também vai conferir vídeos educativos. E nesta edição, vamos bater o papo com o professor de Educação Física, Yuri Sampaio, que irá falar sobre os benefícios da atividade física para a vida das pessoas. Não saia daí! Câncer de mama é um problema que pode atingir qualquer mulher, mas você pode realizar a descoberta precoce e tratar a doença. Para isso, é necessário a realização do autoexame. Neste vídeo da equipe de enfermagem da PUC de Minas, eles vão te ensinar a realizar o autoexame. Se liga aí! Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o autoexame das mamas. O câncer de mama é a principal causa de morte em mulheres no Brasil. Para 2018, foram estimados 57.960 casos novos da doença. Mas por que tem ocorrido o crescimento desse número? Por baixa paridade, idade avançada da primeira gestação e amamentar por períodos curtos. Quando realizar o autoexame das mamas? Deve ser realizado a partir dos 20 anos e a mamografia deve ser feita a partir dos 40 anos. Mas se houver casos de câncer na família, a partir dos 20 anos já é recomendado. Como fazer o autoexame das mamas? Primeiro, de pé, em frente ao espelho, observe o bico dos seios, superfície e contorno das mamas. Segundo, ainda em pé, em frente ao espelho, levante os braços, observe se o movimento altera o contorno e a superfície das mamas. Terceiro, deitada com a mão direita, apalpe a mama esquerda, faça movimentos circulares suaves, apertando levemente com a ponta dos dedos. Quarto, deitada com a mão esquerda, apalpe a mama direita, faça movimentos circulares suaves, apertando levemente com a ponta dos dedos. Quinto, no banho, com a pele ensaboada, eleve o braço direito e deslize os dedos da mão esquerda suavemente sobre a mama direita, estendendo até a axila. Faça o mesmo com a mama esquerda. Caso você encontre algum nódulo, não se desespere. Procure o seu ginecologista e até o próximo vídeo. Obrigada! A vacina BCG protege contra graves formas da tuberculose, uma doença contagiosa que afeta os pulmões, mas também ossos, rins e meninges. Ela é aplicada preferencialmente no braço em dose única, ainda na maternidade. Existem outras vacinas que devem ser dadas às crianças durante o ciclo de crescimento. E você, mamãe e papai, pode procurar um posto mais próximo e proteger o seu filho. A vacina é gratuita. Vacinar os pequenos com as doses recomendadas é fundamental para evitar adoecimento, além de complicações e óbitos devido às doenças imunopreveníveis. Isso porque as vacinas atuam no sistema imunológico, criando anticorpos e protegendo a saúde da criança. Atividade física. Com certeza você que tem um pouco de dificuldade em praticar, mas olha só, atividade física não é só para perder peso não, é qualidade de vida associada a diversas outras coisas, como uma boa alimentação, enfim. E para falar sobre isso hoje no Saúde Ativa, recebemos o profissional de Educação Física, Yuri Sampaio. Yuri, seja bem-vindo ao programa Saúde Ativa. Agradeço o convite, Day. Estamos aqui para poder falar um pouco e conversar sobre a importância do exercício, como é que ele pode ser inserido na vida de alguém, na vida de uma pessoa, né? E aí vamos lá, podemos dizer que a atividade física é um tratamento universal e barato? Podemos sim. Na verdade, nós temos hoje a atividade física como um grande aliado para a prevenção e tratamento de várias doenças. É barato porque não precisa de muito gasto. Lógico, quando a gente fala de atividade física, a gente só pensa em movimento. Mas existe uma grande diferença aí entre atividade física e exercício físico. São coisas que participam do mesmo contexto, porém, eles têm definições diferentes. Então, quando a gente fala de atividade física, pense em movimento. Qualquer movimento da musculatura que traga gasto energético é uma atividade física. Mas quando a gente trata de uma atividade sistematizada, estruturada, com intensidade, com volume, com frequência, a gente trata de exercício físico. Então existe essa diferença, cada um tem seus benefícios, porém a gente vai determinar o que é que a gente precisa para a partir daí a gente identificar qual é a melhor, se é atividade física ou se é exercício físico.
Yuri, quando você falou aí no começo, a gente abrindo aqui a entrevista, você disse que previne até doenças. Fala pra gente, quais são as doenças, inclusive, hoje, que você percebe que as pessoas estão tendo muito e que a atividade física pode prevenir? Olha, hoje tem um pool de doenças que o exercício e ou a atividade física, elas podem agir diretamente. A diabetes, a hipertensão, as doenças do coração, a obesidade, que é tido hoje como doença. O sedentarismo hoje é fator de risco coronariano, então ele já é tido, pessoas sedentárias já têm o maior fator de risco para doenças. E a saúde mental, que foi tão colocada em questão nesses últimos tempos por conta da pandemia. Então, ela entra prevenindo sim, né? Cada um na sua abordagem, cada um com sua intensidade, cada um com sua frequência de atividade diária ou semanal, mas todas essas doenças, elas têm um contexto muito ligado ao exercício, tratando de, vamos dizer assim, um preventivo, um profilático muito importante. Yuri, antes da nossa entrevista, a gente estava batendo um papo e você falando do seu trabalho que é realizado com pessoas, né, mais obesas, que fizeram bariátrica. Você percebeu um aumento de peso das pessoas, inclusive por conta aí pós-pandemia? Sim, nós tivemos um aumento, sim, de pessoas com sobrepeso e obeso. Nós aumentamos a quantidade de pessoas com sobrepeso no Brasil e de obesas também. Então isso é até alarmante, os dados são bem pavorosos, assim, porque depois da pandemia, dentro de todo aquele contexto de ficar em casa, de comer mais, né, de consumir mais energia em repouso, sem muito gasto, realmente as pessoas elas estão com um peso maior. Então, se há realmente a necessidade de tratar, né, quando se fala de obesidade, nós, como eu já falei, é uma doença, ela traz outras comorbidades aí, né, em conjunto, né, como a esteatose hepática, como a hipertensão, como o problema cardíaco, como o diabetes, como já citei. Tudo isso pode ser provocado também pela obesidade. E se você tem um componente hereditário, isso já agrava e aumenta a sua predisposição. Então, assim, nós temos hoje uma população aí realmente mais obesa, mais de 19% da população brasileira é obesa, né? Mais de 40% da população tem sobrepeso, e isso já são dados que são alarmantes. Então, existe uma preocupação realmente em cuidar dessa doença que é a obesidade, né? E a gente pode até falar, Yuri, que quem pratica atividade física é menos doente? Sim. Sim, porque, como eu já disse, o sedentarismo hoje ele faz parte de fatores de risco para a doença do coração. Então, uma pessoa ativa fisicamente, ela já tem, né, ali dentro do contexto da atividade física dela, do tempo que ela faz, da intensidade que ela busca, tudo isso ela já tem aí um grau de sobrevida, vamos dizer. Né? Pessoas que se movimentam, pessoas que fazem atividade física ou que fazem exercício físico, elas têm realmente um aumento da sobrevida, né? De 3 horas, de 5 dias, de 1 mês, de 10 anos. É muito difícil você contar isso aí e estimar, mas as pessoas que fazem exercício físico, elas têm uma sobrevida maior do que as sedentárias. Isso é uma verdade. Yuri, eu até imagino sua resposta, que você vai me dizer que é de acordo com a necessidade de cada um. Mas assim, qual a quantidade de exercício físico diário é necessário para a gente ter benefícios? Nós temos padrões disso aí. A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza um tempo mínimo de exercício semana para que você deixe de ser sedentário e passe a ser ativo. Então a Organização Mundial de Saúde coloca que você que deve se movimentar, fazer de 100 a 150 minutos por semana de uma atividade continuada moderada. Vamos repetir, quanto tempo, Yuri? 150 minutos por semana. Se a gente divide os 150 aí por 7, né, vai dar 20 minutos por dia. Sim. Mas você pode acumular em 3 vezes, pode dividir em parcelas iguais aí sem juros, não tem problema. O importante é que você use esses 150 minutos por semana. Ou 75 minutos por semana de atividade vigorosa. Então, isso aí são as condições da Organização Mundial de Saúde para que você deixe de ser sedentário. Então, existe esse número. O que vai depender aí, dentro da individualidade, é que tipo de atividade você vai fazer, qual a intensidade que você vai estar equilibrando dentro desses 150 minutos, como é que você vai fazer, qual o seu tempo disponível. Então, tudo isso é o que vai fazer respeitar a individualidade. Se tem algum problema, alguma restrição, problema de coração, se tem algum problema ortopédico, enfim, dentro de uma avaliação que vai ser feita, por isso que a gente não pode sair fazendo aleatório, né? Mas você tem aí uma meta de 150 minutos por semana
para que você seja ativo. Pode dividir isso em 7 vezes, não tem problema, você já deixou de ser sedentário. Eu aproveito até para reforçar a questão, Yuri, dessa necessidade, da busca que a gente precisa ter de um profissional da área. Né? A gente está sempre batendo papo aqui com os entrevistados e sempre falando, olha, é necessário que você tenha um profissional para te ajudar. Então, muitas pessoas sentem uma dor de cabeça e aí vai lá no Google, vê o vizinho que soube que o vizinho tomou uma medicação X e faz, e pode ser um problema muito maior e você está cobertando. Da mesma forma, a atividade física, né? Se talvez um profissional passou para o meu amigo um determinado exercício, é porque para ele cabe, é a necessidade dele. A minha pode ser diferente, isso pode ocasionar até problemas futuros, não é, Yuri? Perfeito. Eu vou te dar o exemplo de um obeso. Vamos tratar de uma pessoa obesa de 120 quilos, que foi lá no Google e procurou quais são os exercícios para emagrecer. Ele vai encontrar várias linhas. Ele vai encontrar lá a caminhada de 40, 50 minutos com saco plástico no corpo. Ele vai encontrar uma musculação, porque alguém da linha defende que a musculação emagrece também, e isso é uma verdade. Ele vai encontrar o crossfit, ele vai encontrar a hidroginástica, ele vai encontrar várias atividades que vão promover o emagrecimento. Aí ele faz, já sei, eu vou começar a caminhar. Aí você pega uma pessoa que está sedentária, que não tem um corpo preparado e começa a caminhar 40 minutos por dia, todos os dias, porque ele quer emagrecer. Né? Então assim, a partir de certo tempo aquilo pode gerar um emagrecimento, pode, mas dentro da condição dele, né, de sedentarismo e de ser inapto ainda à atividade, pode começar a provocar microlesões. Daqui a pouco, 1 mês, 2 meses, ele está com dores nas articulações, pode ser joelho, pode ser coluna, pode ser tornozelo, pode ser quadril, e aí o que ele faz? Ele para. Pronto, foram 2 meses de sucesso e de atividade e aí parou e aí ninguém sabe mais quando é que ele vai voltar. Por quê? Porque não teve a orientação do profissional da área, no caso o professor de educação física, para dar a orientação necessária para que ele realmente fizesse a atividade mais correta, indicada, e ainda digo mais, que ele tenha a satisfação de fazer. Porque mesmo que ele não tivesse se machucado e ele passasse 2 meses caminhando todos os dias, para quem não tem esse hábito, é bem provável que ele ia ficar já de saco cheio de caminhar todos os dias pelo mesmo lugar. E a partir daí ele ia parar. Então é estudar, é entender essa pessoa, a partir do entendimento, ver qual é a afinidade com qual atividade que seja, e aí determinar a intensidade, determinar o volume, determinar quantos dias na semana, para que ele possa fazer e pensar. O que eu gosto de falar para as pessoas? Pensa aí, tu começou uma atividade. Daqui a 5 anos tu se enxerga fazendo isso? Yuri, sim, pronto, nós estamos no caminho certo. Né? Você consegue entender que daqui a 3 anos, 4 anos você está fazendo essa atividade, eu me sinto muito bem, acordo cedo, motivada, gosto de ir. Né? Quando eu vou, não durmo estressada porque eu tenho que acordar para ir fazer aquela atividade. Não, me sinto bem. Pronto, estamos no caminho certo. Quando você olha isso, a intensidade, a volume adequado e a frequência, aí é o sucesso. E aí você falou uma palavra que eu acho que está hoje no vocabulário, na vida da maioria das pessoas, que é o estresse. A gente passou por um período difícil, a pandemia também ainda não acabou, né? A gente está tendo todos os cuidados, mas ficamos muito estressados. Então a nossa rotina já era complicada e complicou muito mais. E você pode falar, Yuri, que o exercício físico, a atividade física seria uma aliada contra o estresse? Estresse, ansiedade e depressão. Com certeza. Já tem estudos mostrando aí que o exercício físico, e tem a ciência por trás disso tudo. Né? Primeiro porque o exercício ele promove a secreção de vários hormônios do bem. A endorfina, que melhora o estado de euforia, a serotonina, que melhora o bem-estar, né? E a autoestima. Então tudo isso já tem um resultado positivo na cabeça das pessoas, seja ela adulto, seja idoso, seja adolescente. Então assim, é muito importante a gente entender qual é a atividade. Existem intensidades específicas para secretar hormônios específicos, mas qualquer que seja o movimento, isso já gera um resultado positivo. A Organização Mundial de Saúde, inclusive, ela estima que a partir de 2020, as doenças que mais vão matar ou incapacitar vai ser doença do coração e depressão. Então, assim, o exercício, ele tem um lado e ele tem uma eficiência muito grande para pessoas que têm problemas de depressão, ansiedade e controle de estresse. Pra você ter ideia, tem um estudo muito interessante de 30 minutos de yoga por semana, melhorou o estado de saúde mental de pessoas com depressão. Imagina. Então, assim, imagine você aumentar isso, você mudar a atividade, e eu estou falando, mas eu vou fazer 30 minutos de yoga por semana para emagrecer. Ninguém falou em emagrecimento, a gente falou em pessoas com depressão.
Se você não tem depressão, é bem provável que ele não seja tão eficaz e que você precise de outra atividade ou de aumentar a frequência dessa. Mas cada um com sua especificidade. E aí a gente até falar, aí é cuidar, por exemplo, na questão do yoga, é cuidar da saúde mental. E às vezes esse cuidado da saúde mental, ele pode resolver também grandes problemas, inclusive de engordar, porque as pessoas às vezes comem por ansiedade. Diminui então, a se você for fazer uma avaliação, é uma coisa linkada à outra que pode ajudar. É tudo a reação em cadeia, não tenha dúvida. Eu tenho uma dúvida que eu sei que as pessoas de casa também têm sobre a nossa rotina diária, que é, se eu preciso fazer 20 minutos de atividade física, vamos lá, segundo a Organização Mundial da Saúde, aquele processo em que eu saio do meu carro, chego no trabalho, volto para casa, esses passos já estão contando. Mas espera aí, você não vai me responder agora, a gente vai para um breve intervalo, fiquem com a gente e vamos tirar essas dúvidas juntos aí. Até lá! Voltamos após um breve intervalo e hoje o nosso bate-papo está bem acelerado. A gente está falando com Yuri Sampaio, é educador físico, e a gente está falando sobre os benefícios da atividade física no dia a dia, na nossa rotina. Yuri, primeiro, que eu deveria ter feito isso logo no primeiro bloco, te parabenizar, agora 1º de setembro, né, foi dia do educador físico, então vocês têm muita importância aqui na sociedade, não só aracajuana, no Brasil e do mundo, né? Traz qualidade de vida pra gente, então parabéns e a todos que nos assistem. E deixa eu te falar, no primeiro bloco eu comecei a pergunta. Eu saio daqui, caminho até meu carro, deixo meu carro no estacionamento, subo as escadas. Na maioria das vezes a gente vai de elevador. Mas enfim, esse processo do dia a dia, dessas pequenas caminhadas, a gente já poderia dizer que eu já estou realizando essa atividade física dos 20 minutos por dia ou não? Veja, Day, a pergunta é ótima e obrigado aí pelos parabéns. Para a gente é muito importante realmente ser lembrado. Acho que é uma profissão que ela cresce a cada ano, a cada década. A importância dela no contexto social ele tem sido mais valorizado, então acho que é bem interessante isso e só agradecer aí. Respondendo a sua pergunta é o seguinte, lembra que existe a diferença entre atividade física e exercício físico? Então assim, pessoas que ficam engessadas o dia inteiro, que não se movimentam nada, que ficam em casa ou que não... Se a gente pegar um contexto diário, vai ter 200 metros de caminhada por dia, porque sai de casa, pega o carro, do carro para o trabalho para a cadeira do trabalho, volta e não tem 200 metros. Aquelas pessoas que elas se movimentam mais, realmente elas tendem a ter mais saúde do que aqueles que não fazem nada. Foi feito um estudo com aqueles ônibus de Londres, aqueles de 2 andares, e o estudo era entre motoristas e os cobradores, que ficavam o tempo todo subindo e descendo para cobrar a passagem das pessoas. O estudo é antigo. E eles chegaram à conclusão de que os cobradores, eles tinham muito menos problemas de coração do que os motoristas. Então assim, eles não tinham atividade física sistemática, padronizada, mas eles tinham movimento. Então assim, nós temos que entender o seguinte, se você se movimenta bem, o que você tem que fazer é aumentar o seu gasto de energia diário e aumentar o seu movimento. Então se você consegue aumentar um ponto de ônibus ou subir as escadas em vez de pegar o elevador, trate isso como um movimento, mas que muito difícil você vai conseguir mensurar isso em tempo. Sim. E o ideal é que além disso você ainda determine ali 20 minutos, 30 minutos por dia para fazer alguma atividade e que você pode fracionar. Não tenho 30 minutos no dia para fazer exercício. Você faz 10 minutos pela manhã, no intervalo do almoço você faz mais 10 e à noite você faz mais 10, está valendo, está pago. O que importa é que você faça. Se você consegue isso, adicionar, né, o movimento de ir ao trabalho, de pegar um ônibus mais longe, de caminhar um pouco mais para poder estacionar o carro mais longe, melhora ainda mais a sua condição de saúde, porque melhora a condição de movimento. Né? Mas o interessante é que a gente tenha algo sistematizado, que a gente consiga fazer algo padrão, tipo, qual é a minha necessidade? Né? Nós temos pessoas que caminham no calçadão há 20 anos, né? Eu não posso dizer que o estado de saúde dele é ruim, né? Porque caminha na velocidade de conversar o tempo todo. Tem pessoas que estão lá conversando com o mesmo grupo, né? Todos os dias, 6 horas da manhã, naquela velocidade, a mesma distância, durante a mesma frequência na semana. Veja, essas pessoas são melhores do que aquelas pessoas que não estão fazendo nada. Não tenha dúvida.
certo? Porém, se a gente incrementar e estruturar melhor aquilo, a gente vai dar uma condição de saúde melhor àquela pessoa, né? Dar um estímulo maior ao coração. O nosso organismo, ele é incrível, ele tem uma capacidade de adaptação incrível para tudo que a gente faz. Então, se a gente consegue fazer aquilo o tempo todo, ele se adapta e aquilo já passa a ser o normal. A gente precisa de mais um estímulo. E aí vai se adaptar e precisa de mais um estímulo. Por isso que o exercício fracionado, estruturado, vai estar sempre um pouco quebrando o conforto das pessoas. Um dos grandes objetivos do profissional de educação física é fazer com que a gente quebre um pouco o conforto das pessoas. Tirar da homeostase, que é o termo técnico que a gente chama. Sim. Então, assim, é interessante a gente fracionar. Então, se movimente o máximo que você puder, mas tente, além desse movimento seu do dia, acumular ali seus 150 minutos por semana para que você tenha mais saúde ainda. Isso é interessante. Eu acho que isso também acaba sendo válido para as mulheres, que a gente sabe que as mulheres têm uma atividade maior, inclusive dentro de casa, porque quem tem filho sabe o que é aquele movimento de pega a criança, deixa a criança, levanta, é cozinha, é casa. Então, deixa esse recadinho para as mulheres também, que eu já ouvi muitas falarem, não, eu não preciso nem fazer academia. A minha academia já é minha casa, é estender a roupa, é pegar no varal e tirar. Eu tenho até uma historinha curiosa em relação a isso. Eu iniciei com uma cliente, aluna, um tempo atrás, e ela era dona de casa, dona de casa. Então ela tem filho para cuidar, ela vai, ela não tem funcionária porque ela fica em casa o dia todo, ela passa, ela tem todos os afazeres domésticos, todos. E ela fez, Yuri, você pode... Eu sou sedentário, eu fiz, veja, se a gente for colocar de uma questão de atividade, não. Mas não tem nada padronizada. E a gente iniciou um programa de exercício interessante. Normalmente as pessoas sentem um pouquinho de desconforto muscular, ela zerada. Isso por conta do dia a dia dela. Normalmente você começa com uma pessoa de escritório, né, quando começa uma atividade, por mínimo que seja o estímulo, que a gente dê realmente com muita cautela, para que a pessoa não fique muito desconfortável, mas às vezes é algum desconforto. Então, assim, pelo fato dela ser ativa, sim, isso já melhora o início de atividade dela, o começo do exercício, que muitas vezes as pessoas sentem muitas dores e é até um motivo de abandonar e nem continuar a atividade. Yuri, deixa eu te falar uma coisa. A gente, quando começa a realizar atividade, como você acabou de dizer, atividade física, geralmente sente aquelas dores, um cansaço, mas até no início, ou quem já faz atividade há muito tempo, a gente sempre tem uma sensação de prazer pós-atividade física, né? É um cansaço, mas é um cansaço gostoso, a gente quer deitar, traz uma sensação não sei, de felicidade. Por que é que o exercício transforma e deixa a gente desse jeito? Hormônios, neurotransmissores. Serotonina, como eu já disse, e a endorfina. A serotonina traz mais essa sensação. Você termina uma atividade continuada, uma atividade cíclica, tipo uma corrida, ou uma aula de bike, ou um pedal no rio, stand-up, o que for, que você chega em casa, que você toma um banho e põe uma roupa seca, você sente e faz, caramba, que sensação boa, né? Então, eu acho que isso aí é proveniente do exercício, sim, e a explicação é a serotonina, que é secretada durante a atividade, as endorfinas, que são secretadas, que dá essa sensação deliciosa para quem faz. Quem faz exercício sabe do que a gente está falando. E o engraçado é que eu pratico atividade física e quando você no começo está cansado, não quer ir, mas quando você deixa de ir, você fica mais cansado. Eu tenho essa sensação de que eu faltei a semana inteira, meu corpo está mais cansado, eu estou sem ânimo, e quando eu vou, tudo bem, você se cansa, mas é uma motivação maior, você fica acelerado, vamos dizer assim. Seu estado de euforia aumenta, né? Você equilibra um pouco aí a adrenalina, noradrenalina, tudo isso é regulado por exercício, os hormônios são regulados por exercício, a tireoide tem ligação com o exercício, então assim, com o movimento, na verdade, né? Quando a gente se movimenta, todo o corpo ele tem que trabalhar e funcionar de uma forma para que ele restabeleça todos os padrões dele de normalidade e continue com um estímulo extra, no caso o exercício. Seja carregando peso, seja caminhando, seja correndo, seja pedalando. Então tudo isso tem ligação. Então o corpo ele tem que trabalhar o tempo todo para estar em equilíbrio. E aí quando você para, ele faz, já parou, então vamos aí agora dar o prazer, para que o corpo da gente é fantástico. É para que a gente continue fazendo. Por isso a necessidade de a gente tentar avaliar naquela pessoa qual é a atividade que lhe dá prazer em fazer. Né? Eu odeio musculação. Um exemplo, escuto de algumas pessoas. Você não vai estimular essa pessoa a entrar inicialmente numa academia. Porque você sabe que não vai dar certo. Né? Eu odeio pedalar, eu tenho medo de cair da bicicleta. Você não vai orientar essa pessoa de uma atividade inicial que seja um pedal. E se colocar numa bicicleta estacionária dentro de casa, quantas viram cabide?
É verdade. Então, assim, entender qual é a atividade melhor, o que é que você gosta de fazer, qual é a atividade que você se identifica. Se não sabe, tenta, testa, procura, vai na hidroginástica, vai no crossfit, vai numa musculação, vai caminhar, vai correr, contrata um profissional que possa lhe orientar em relação a isso. E aí você vai vendo, não gostou, passou 2 meses, ótimo, você já tem 2 meses ativa. Isso. Vai para outra. Passou mais 3 meses, nós já temos 5 meses ativa. E assim vai, entendeu? E até você se identificar com aquela que você continue fazendo. Eu acho que o crucial é isso aí. Yuri, agora é a moda do tá pago, né? A gente vai pra academia, vai fazer uma corrida e já posta nas redes sociais que tá pago. E com certeza a sensação muito maior é quando a gente tá lá todo suado, a camisa ensopada, parece que a gente realmente fez atividade física. Mas é aqueles dias em que a gente fez uma leve caminhada. E aí não transpirou tanto, eu mesmo tenho a sensação de que não foi legal hoje. Hoje eu não perdi peso, não funcionou porque eu não transpirei. É real isso, não é o tá pago, mas assim, eu só realmente fiz uma atividade bacana pro dia se eu estiver molhada de suor. É uma sensação, né? Isso aí são 2 situações diferentes. O suar não quer dizer que você não fez exercício, que você não gastou calorias e que você não vai ter benefícios do exercício. O emagrecimento é um deles, né? Não gera assim, porque muitas vezes a gente vai para uma sauna, sua e não perde peso real, perde água. Chegou em casa, tomou 2 litros de água, você já equilibrou seu peso novamente, né? O fato de você caminhar leve e não suar, aí é a intensidade do exercício. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, você precisa dessa sensação de suar, então procure uma atividade que lhe faça suar, porque se você fizer ela no ar-condicionado e não suar, e se for a mesma atividade, o gasto calórico é o mesmo, e ainda digo mais, trabalhar no frio ainda gasta mais do que no calor. Se você treinasse na neve, você botaria seu corpo para gastar 2 vezes, primeiro para restabelecer a temperatura corporal e segundo para o gasto do exercício. Você gasta mais do que no calor, mas se a sua sensação de suar lhe dá prazer, vá procurar uma atividade que faça você suar e procure um ambiente que faça você suar. Só fique atento à quantidade de água no corpo, porque o suor, o sangue é feito de água. Se você transpira demais, você pode diminuir o volume plasmático, pode diminuir a pressão arterial e você pode ter uma tontura, né? Isso aí tendo como um esforço. E a hidratação é importante e a temperatura, porque quanto maior a temperatura também, maior sobe sua frequência cardíaca, você vai elevar a frequência cardíaca e submeter seu coração a uma quantidade de batimentos que não tem necessidade se você pudesse fazer numa condição de uma temperatura, vamos dizer, 22 graus, 23 graus. Então assim, por isso que às vezes você vê também pessoas, como eu já citei aqui, correndo de saco plástico no corpo, né, fazendo com casaco e saco plástico por dentro para suar mais, imaginando que o suar mais vai trazer mais emagrecimento. Está perdendo água, nada mais do que água. A caloria que você vai perder com ou sem o saco plástico vai ser o mesmo. Então isso não vai promover maior. Então, se você tem essa dependência por suar e sentir que suou, procure atividade que você faça isso, porque isso é um fator motivacional. Entendi. Ponto. Não porque isso vai trazer mais ou menos benefícios, ou vai emagrecer mais ou menos. Só por Muito isso. esclarecedor. Eu achava que quanto mais transpirar, mais eu perdia peso. Então, Se você estivesse nessa sala aqui agora que está frio e fizesse uma atividade de alta intensidade, você teria um gasto calórico do mesmo jeito. De repente você nem suaria muito por conta do clima da sala. E isso seria eficaz do mesmo jeito o exercício. Não mudaria em nada seu resultado final. muito esclarecedor. Yuri, a gente está no mês de setembro, né? E tem a campanha Setembro Amarelo. Já tivemos um programa, inclusive, falando sobre o combate, que é o Setembro Amarelo, combate de prevenção ao suicídio. Tivemos aqui no nosso programa o Dr. Antônio Aragão, psiquiatra, inclusive relembrando a todos vocês que perderam o nosso primeiro bloco. Vocês podem ir no nosso canal no YouTube, colocar a Câmara Municipal de Aracaju e vocês podem assistir a reprise de diversos programas, inclusive com o Dr. Antônio Aragão e esse que a gente está batendo esse papo. E é o mês de combate ao suicídio. Falamos sobre a questão da depressão. Eu acho não, como você mesmo disse, Yuri, a atividade física ela pode também ter uma grande ajuda, né? As pessoas, em sua maioria, no bate-papo aqui com o Dr. Antônio Aragão, era por conta de que elas estavam em depressão, né? Achavam que não poderia solucionar um determinado problema e se suicidaram. Pode ajudar, não pode? Com certeza, por vários motivos. Primeiro entra todas aquelas questões dos neurotransmissores, dos hormônios, que eles entram no organismo e eles fazem a gente ter uma sensação melhor de bem-estar. Segundo, porque a gente melhora a autoestima e dependendo desse problema de depressão, dependendo de como ele seja, né, no contexto aí social da pessoa, familiar, isso já entra com
um ponto muito positivo. E durante a atividade física, você também tem a questão da preocupação em fazer atividade. Então você tem aquele desligamento do seu quadro depressivo, vamos dizer assim, por alguns momentos, por alguns minutos, por alguns segundos. E isso, dentro de uma frequência, isso pode gerar algo muito positivo. Tem até um estudo português com 168 idosos de 60 até 95 anos, que eles 41% era sedentário e 31% tinham iniciado um programa de exercício. E o resultado disso tudo, dentro de escalas que eles fizeram, é que eles começaram a entender melhor a vida. A positividade por viver foi muito maior. Então isso depois que eles iniciaram um programa de exercício. Então entra todo um contexto de exercício, contexto social, interatividade, como é que você vai começar um programa, que tipo de atividade você vai fazer, se é uma atividade sozinha, se é uma atividade em grupo, quem são essas pessoas que estão com ele na atividade em grupo, o que é que a atividade em grupo proporciona, que tipo de atividade é, que intensidade você vai dar. Então, tem muitos resultados positivos. O importante é você receber esse aluno, esse paciente, esse cliente, e daí tentar entender qual é a melhor atividade para ele, né? Se é sozinha, se é inicialmente sozinha e depois em grupo, estabelecer as intensidades, estabelecer o programa que ele vai fazer e ter frequência. Porque o que vai mais importar dentro de estudo é o volume, que é o tempo de exercício, a frequência e que intensidade você vai dar. Se vai ser leve, se vai ser moderada, se vai ser pesada, para ver como é que vai ser recebida por ele. Mas com certeza o exercício entra como fator tanto de prevenção como de tratamento. Psiquiatras hoje recomendam alguns, antes de entrar com medicamento, entram com exercício para depois observar e a partir daí entrar com medicamento. Yuri, muito esclarecedores no nosso bate-papo. Acho que ficaríamos horas aqui. Vocês com certeza também estão presos, tirando muitas dúvidas. E assim, digo para você que as portas estão abertas, você pode voltar a qualquer tempo. Com certeza teremos muitos temas para bater esse papo. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, né? Agradeço aí a todos que estão assistindo. Espero voltar mais vezes. Eu gosto demais de conversar sobre isso. Eu acho que exercício, ele é o tratamento não farmacológico mais barato e mais eficaz que a gente possa ter. Se a gente tivesse um comprimidozinho que ele melhorasse a pressão arterial, melhorasse o diabetes, melhorasse a osteoporose, melhorasse a doença no coração, melhorasse a doença mental, a pessoa pagaria o preço que for por esse comprimido. Mas ele está no exercício. Basta só você entender que é isso, compra o exercício que está de bom tamanho e você vai viver mais e melhor. Ah, Yuri, mas olha só, sua profissão é citada na maioria das entrevistas que eu faço aqui no programa, porque tudo, eles sempre dizem, está associado à atividade física. Então, sinta-se lembrado mais uma vez e homenageado, porque é o seu mês, né? Mas muito obrigada. Agradeço o convite. Em breve, o Saúde Ativa estará de volta com mais informações sobre saúde e qualidade de vida. Eu aguardo todos vocês. Até lá!